O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos. Dizia: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado aos telhados. Pois bem, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Não podem fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados e amadas, estamos terminando mais uma semana. O tempo vai avançando e a penúria, o sofrimento continuam. Mas isto deve nos levar à firmeza de propósito. Caminhar com determinação, confiando em Deus, em nós mesmos, organizados, travando essa guerra contra esse maldito vírus. Você tem feito a sua parte? Tem orado? Tem clamado a providência divina? Tem se protegido e protegido os seus? Quanta gente não tem levado a sério a gravidade do tempo. Hoje eu fui a Arco Verde, agora à tarde. Quanta gente sem máscara. Pessoas andando na rua como se nada estivesse acontecendo. Isto se chama irresponsabilidade. Gente sem juízo, que põe em risco a sua vida e a dos outros. A oração nos leva a confiar em Deus, e Deus nos ilumina pela razão a sermos responsáveis. Queridos irmãos, queridas irmãs, para compreendermos o Evangelho de hoje, temos de recordar o texto de ontem. Pois essa semana a gente leu, meditou o Evangelho de Lucas, nos capítulos 11 e 12. Ontem Jesus estava na casa de um fariseu, se lembra? O confronto com essa gente. Ele os chama de sepulcros caiados. Por fora pareceis limpos, diz ele. Por dentro sois podridão. Como Jesus usa uma linguagem dura com aqueles que se apresentam ao povo como bons, mas suas atitudes são contrárias ao que dizem, ao que falam. A isso Jesus chama de hipocrisia. E hoje ele, ao sair da casa do fariseu,
encontra uma multidão imensa lá na frente. Eram milhares de pessoas, diz Lucas, a ponto de se pisarem uns aos outros. E Jesus começa a falar. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. A maldade das pessoas. Tomai cuidado. Eles são hipócritas. Você sabe o que é hipocrisia? É alguém se apresentar de um jeito e na vida ser totalmente diferente. É alguém falar de amor e ter intrigados. Viver se odiando, mas fala de amor. Até pode escrever um poema bonito sobre o amor, mas não ama. E quem não ama, não conhece a Deus, diz o apóstolo João, porque Deus é amor. Nada de escondido que não venha a ser revelado. Uma verdade. Nada de oculto que não venha a ser conhecido. Depois de apontar os erros dessa gente, fariseus, mestres da lei, olha, gente religiosa, viu? Jesus faz uma advertência aos discípulos, aos seus apóstolos. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Observe as palavras de Jesus. Não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenhais medo daqueles que podem lançar vossas almas no inferno. São palavras dele. Mas para tanta gente hoje não existe inferno, não existe céu. São os materialistas ateus. Essa sociedade, como ela se nos apresenta, marcada por esse materialismo. Eu fico pensando nessas pessoas. O que sentirão quando perceberem que vai terminando o seu tempo? Se a vida fosse só aqui? Se a matéria respondesse às indagações mais profundas do ser humano? Talvez pudessem ser felizes. Mas são infelizes, podem crer. Porque de repente se sentirão num vazio existencial, perdidas. E quantos vivem no desespero, porque não aceitam que tudo seja conforme a vontade de Deus. Não aceitam que o tempo termine, mas para eles o tempo termina, terminará sempre. Mas o que dá sentido ao tempo, guarde isso no seu coração. O que faz o tempo ser belo, que ele carrega escondido a eternidade. Nós somos do céu. Devemos viver bem o tempo, aproveitá-lo para o nosso bem e para o bem dos outros, porque é uma graça de Deus, é um kairós do céu. Mas não devemos pensar que a nossa vida se resume ao tempo, porque o tempo tem fim, mas o amor de Deus é eterno. É isso que a gente deve apresentar ao mundo, é disso que a gente deve falar às pessoas. Não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não matam a alma. Tenhas medo, sim, eu vos digo, daqueles que podem vos lançar no inferno. O inferno existe, viu? Quantas pessoas o negam? Existe. E sabe o que é? A ausência do amor. A ausência de Deus. Por isso a Bíblia o pinta de forma terrível, arrasadora, porque deve ser um sofrimento
imensurável, imenso. A alma não se realiza. O projeto de Deus para cada pessoa não alcança o seu ápice, o eterno. Dentre tantas afirmações que exorcistas já fizeram diante de manifestações do demônio, uma das que mais me impressiona é exatamente aquela que Santa Catarina de Sena fez, perguntando ao demônio: quem és tu? E ele respondeu: eu sou aquele que não sabe amar. Que resposta! Eu sou a frustração. Isto é o inferno, que a ele pertence. Preocupa-me, sofro, quero lhes dizer, vendo tanta gente boa indo para o inferno, porque não ama, porque não sabe amar, porque se enterra no materialismo, se apegam às vaidades, ao dinheiro, ao poder, porque não se lembram de seus irmãos, os pobres. Por que não se lembram? Porque não amam. É triste ver essa sociedade assim, não é verdade? Por isso nós carregamos dentro de nós essa esperança, esse desejo de transformar, esse desejo de tornar o céu visível já aqui. Permitam dizer-lhes, é por isso que existe essa rádio, é por isso que existe essa obra aqui, nessa Serra das Varas, dentre tantas outras obras lindas do reino de Deus pelo mundo afora. As obras de caridade da igreja, orfanatos, asilos, hospitais, escolas, creches. É linda a nossa igreja. Vocês não a conhecem. Na sua ação caritativa. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Aquela que mais obras de amor ao próximo, ao sofrido, possui. Mas isso nunca lhe será mostrado. Não, a mídia, os grandes canais de televisão, o mundo não desejam que você conheça, mas sabe denegrir, ferir, humilhar a igreja, como se ela fosse o fracasso ou o erro de alguém, e generalizam. Bem dizia o meu irmão Padre Antônio, numa conversa, e por causa disso, pagamos todos nós. É verdade. Mas a igreja é infinitamente maior do que a fraqueza de uma pessoa, de um padre, de um bispo, ou de uma comunidade. A igreja é Jesus Cristo. E Jesus que se nos apresenta nos gestos concretos de caridade, de fraternidade. Queridos e queridas, sejamos capazes de amar. O amor não permite hipocrisia. É claro como a luz do sol, mas é humilde. Não quer nunca se ostentar, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Não se orgulha. O amor é generoso. O amor é o céu na terra. Ame-se mais. Ame mais. Escute mais. E aprenda a perdoar, que é o mais belo gesto de amor que alguém deve dar ao outro. Fique em paz. Fique em paz, porque Deus está aí ao seu lado. Sinta-o agora. Que Ele lhe toque. Fale ao seu coração, acalme talvez qualquer agitação que possa existir em você. Ponha a sua mão poderosa sobre sua cabeça, para que você tenha uma noite tranquila, serena.
para que você não tenha medo, porque Ele diz hoje: não tenhas medo, vós valeis muito mais do que pensais. Olha bem, é o versículo último do Evangelho de hoje, exatamente o versículo 7, 12 de Lucas. Não tenhas medo. Olhai os passarinhos, Deus cuida deles. Vós não valeis muito mais do que eles? Fique com essa palavra. É Ele quem lhe diz, não sou eu. Não tenhas medo. Vós valeis muito mais do que podeis pensar. Amém.